Então hoje eu vou repetir essa aula aqui, as intersticiopatias nas colagenoses, as alterações pulmonares intersticiais relacionadas às doenças dos colágenos são várias. Aqueles vários tipos que a gente já definiu na outra aula podem ocorrer em diversas colagenoses. Então a gente tem que aprender os aspectos típicos e lembrar o que cada uma pode causar. E também algumas alterações associadas de cada doença podem ajudar a lembrar de alguma doença em específico. Algumas vezes até as alterações pulmonares ocorrem antes de alterações ósseas e alterações mais comumente clássicas dessas doenças. As principais que a gente vai falar: artrite reumatoide, esclerodermia, polimiosite, dermatomiosite, o lúpus, doença mista do tecido conjuntivo e o Sjögren. O acometimento pode ser no parênquima pulmonar, pode ser pleural, na via aérea, acometimento de vasos ou outros acometimentos até fora do pulmão, fora da caixa torácica. Começando pelo parênquima pulmonar, os padrões então da tomografia de alta resolução. No parênquima é muito comum ocorrer as alterações intersticiais, dentre essas a pneumonia intersticial usual, a não específica, que em termos gerais é a mais comum delas, pneumonia organização e a pneumonia intersticial linfocítica e também o dano alveolar difuso. Na artrite reumatoide, o acometimento pulmonar pode ser assintomático, pode preceder a doença e pode ser idêntico a intersticiopatias idiopáticas. 30 a 40% dos pacientes têm algum grau de fibrose na tomografia de alta resolução. Os padrões na artrite reumatoide pode ser a PIL, a PIN e a pneumonia organização. Um termo classicamente descrito é chamado de pulmão reumatoide, que é um pulmão que tem mais de um desses padrões histológicos. Que nesse caso a gente vê opacidades em vidro fosco, acometendo essa região peribroncovascular e também região periférica, não tem faveolamento e era uma PIN. Um outro acometimento que pode acontecer, já com um grau de fibrose mais evidente, mais exuberante, com áreas de faveolamento, essas opacidades reticulares que a gente vê aqui mais em periferia e bases, um aspecto mais típico de uma pneumonia intersticial usual, que tem o polimorfismo, uma característica bem evidente dela, né? Uma área de pulmão bem aerado, um pulmão bem normal, de uma área bastante fibrosada aqui na histologia. Então é um padrão de PIL. Um outro acometimento que pode ocorrer, às vezes até no mesmo paciente, são essas consolidações ou áreas em vidro foscos focais. Nesse paciente aqui eram periféricas de base pleural, que eram a pneumonia em organização. Nesse outro exemplo, áreas em vidro fosco difusas com um espessamento septal, algum reticulado também. E era um padrão de pneumonia intersticial não específico. Um acometimento também que é bem descrito na artrite reumatoide é o acometimento pleural associado. Isso acontece mais em homens e mais em homens que têm nódulos reumatoides no pulmão. Se a gente vê esse acometimento também com esse espessamento ou pequeno derrame pleural, também tem uma chance de ser artrite reumatoide. Principalmente se a gente vê nódulos aqui na periferia do pulmão associados. Então a dica para pensar na artrite reumatoide: a gente vê então padrões de PIL, pneumonia organização. Se tiver um acometimento pleural associado é sugestivo. E também a gente vai olhar outros locais, como o ombro, para procurar por artrite erosiva, e pode também ter reabsorção distal da clavícula. E aqui, lembrando esse exemplo, né, um padrão de PIL com espessamento pleural, e a gente olha as partes ósseas para ver se tem alterações típicas da doença, às vezes já até prótese e reconstrução do ombro também. No mesmo exame a gente procura por isso. O próximo é a esclerodermia. Tem alterações na tomografia de alta resolução de 40% a 100% dos casos. O padrão intersticial não específico é o mais comum, mas também pode ter PIL ou pneumonia em organização.
Algo bem típico e falado na esclerodermia é a presença de hipertensão pulmonar. Então, sempre de olho nas artérias pulmonares e ver um aumento do calibre delas associado ao padrão não específico e também esse achado do esôfago dilatado, que é o que é mostrado aqui nessa imagem, padrão de Pini, opacidades em vidro fosco, difusas, com acentuação aqui desse reticulado e um esôfago dilatado. A gente sempre tem que pensar na possibilidade de uma esclerodermia nesse paciente. Então são achados a mais que a gente pode às vezes lembrar de mais de uma ou outra doença específica, apesar de nem sempre esses pacientes já terem diagnóstico. E aqui o exemplo do histológico desse paciente era um acometimento difuso, aqui esse infiltrado de células que levou aquele aspecto de imagem. Mas também pode ter um padrão aqui com esse reticulado, já umas áreas de favelamento aqui, isso aqui corresponde ao padrão de, vocês já sabem, de PIL, né? Um padrão de pneumonia intersticial usual com essa fibrose já consolidada. E aquele mesmo aspecto histológico, né, de uma área de polimorfismo, um pulmão bem preservado, de uma área de um pulmão bem fibrosado, um aspecto típico de PIL. Outro exemplo, a gente vê diversas opacidades aqui em vidro fosco, acentuação de reticulado, algo mais difuso. Esse paciente também tinha algum acometimento pleural, aqui já drenando esse lado. E nesse caso era um paciente que tinha um padrão de pneumonia intersticial não específica e teve uma piora aguda, internado em UTI. E na biópsia dele, o que foi mostrado é dano alveolar difuso sobreposto a um padrão de Pini que ele já tinha. Um paciente que teve uma piora aguda do quadro pulmonar. Sempre olhar para as artérias pulmonares, aqui um sinal bastante evidente é ver o tronco da pulmonar maior do que a aorta, indicando então hipertensão arterial pulmonar. E o que acontece é que tem uma hipertrofia de arteríolas que vai aumentar essa pressão arterial pulmonar. Então, para a gente lembrar, um padrão intersticial não específico, a presença do esôfago dilatado, aumento de artérias pulmonares, calcificação de partes moles na calcinose associada à esclerodermia, aumento de artérias pulmonares, e isso tudo então a gente vai lembrar da esclerodermia. O próximo é a polimiosite, dermatomiosite, alterações na tomografia em torno de 30%, mas tem vários padrões que pode ter. O principal é o não específico, mas outros como intersticial usual, em organização e o dano alveolar difuso também podem acontecer. A gente vê opacidades em vidro fosco, tendem a ser um pouco mais periféricas, tem algum reticulado, alguma certa distorção já desse parênquima, e esse é um padrão de Pini, que tem esse infiltrado aqui, e também por já ter opacidades às vezes mais periféricas, nesse mesmo paciente foi descrito também na histologia um padrão de Pini junto com um padrão de pneumonia e organização. A próxima doença é o lúpus, que a alteração na tomografia computadorizada é relativamente incomum, mas também pode ter padrão de pneumonia intersticial não específica, padrão de PIL, de pneumonia e organização, ou até dano alveolar difuso. Pacientes com lúpus também com frequência têm hipertensão pulmonar. Nesse primeiro exemplo aqui a gente vê então a consolidação nessa região peribroncovascular, era de uma pneumonia e organização na histologia. Nesse próximo exemplo aqui a gente já vê um favelamento bem definido junto de uma área de pulmão polpado, era maior aqui em base, com distorção, com esse reticulado, então um padrão de PIL, que pode também ser encontrado no lúpus. Também tem que procurar pelo aumento das artérias pulmonares, caracterizando então a hipertensão arterial pulmonar. E as dicas no lúpus, a gente tem que procurar pelas serosites, né, o derrame pleural, derrame pericárdico, aumento de artérias pulmonares, procurar também por nefropatia crônica, alterações ósseas que são secundárias ao hiperparasecundário, e os achados de alteração intersticiais são relativamente incomuns no lúpus. A próxima é a doença mista do tecido conjuntivo, que vão ter alterações sobrepostas, clínicas, sorológicas e até de imagem de várias
De mais comum, então, a sobreposição de lúpus, esclerodermia, polimiosite e dermatomiosite. Tem alterações pulmonares de 20% a 80%. O padrão mais comum também é PIN, mas pode ter pneumonia e organização e padrão de PIL. E também, como nesses outros tem, a hipertensão pulmonar tem que ser sempre olhada. Nesse primeiro exemplo, a gente vê acentuação do reticulado e opacidades em vidro fosco difusas, uma leve distorção já do parênquima. Na histologia tinha esse infiltrado celular, era de pulmão normal, infiltrado, e era um padrão de píneo, hipertensão arterial pulmonar associada no mesmo paciente. E as dicas, então, qualquer alteração das diversas outras, tanto vascular quanto parenquimatosa, e tanto até em partes moles, porque é uma doença mista, tanto na clínica quanto nos achados. Os mais comuns é pneumonia e organização e não específica. Pode ter esôfago dilatado e aumento de artérias pulmonares. A próxima é o Sjögren, tem alterações pulmonares em torno de 30%. 10 a 14% tem alterações fibróticas, que são padrão de PIN ou PIL. Pneumonia e organização, o padrão de LIP muitas vezes é associado à síndrome de Sjögren. É difícil o padrão de LIP, o padrão de linfocítica, ser idiopático. Muitas vezes ou ele é associado ao Sjögren ou é associado a HIV em crianças. E no padrão de LIP o que a gente vê é opacidades em vidro foscos difusas, quase não vê reticulado, mas pode ter um pouco, e tem esses cistos perivasculares. Nesse outro exemplo, a gente vê cistos perivasculares, aqui não só opacidades, quanto pequenos nódulos difusamente distribuídos, o que mostrava aqui na histologia também, que caracterizava então o padrão de LIP. Nesse outro caso, tinha opacidades em vidro fosco e consolidações periféricas, tinha acentuação de reticulado, algum vidro fosco e consolidação periférica, e nesse caso o histopatológico era de uma pneumonia e organização. Resumindo, a pneumonia intersticial usual é mais comum na arterite reumatoide. Na pneumonia intersticial não específica, ela é mais comum na esclerodermia, polimiosite, dermatomiosite, doença mista do tecido conjuntivo. A pneumonia e organização, ela é mais comum polimiosite e dermatomiosite, na doença mista do tecido conjuntivo e na arterite reumatoide. O LIP, que é o bem descrito no Sjögren. E o dano alveolar difuso acontece mais na polimiosite, dermatomiosite e no lúpus. E das dicas, se tem sinais de pleurite, pensar em arterite reumatoide e lúpus. Se tem esôfago dilatado, pensar na esclerodermia, doença mista do tecido conjuntivo. Se tem hipertensão pulmonar, pensar em esclerodermia, lúpus e doença mista do tecido conjuntivo. Se tem calcificação de partes moles, na esclerodermia, na polimiosite, dermatomiosite e no lúpus, quando já tem o hiperparasecundário. Se tiver alterações ósseas, pensar na artrite reumatoide e no lúpus. Então, concluindo, as alterações pulmonares podem ser a primeira manifestação de colagenose. Os mesmos padrões são os que a gente já viu nas pneumonias intersticiais idiopáticas. A tomografia de alta resolução ajudou muito em definir esses aspectos. E é isso.